1 Reis, capítulo 7, versículo 15. O livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Diz assim: formou 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Em tipologia, o bronze sempre simboliza o julgamento de Deus. O fato de as 2 colunas serem feitas de bronze indica claramente que, se quisermos ser colunas, precisamos perceber que estamos sob o julgamento de Deus. Não devemos apenas estar sob o julgamento de Deus, mas também sob o nosso próprio julgamento. Como Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, precisamos dizer: fui crucificado. Fui crucificado porque não sirvo para nada no plano de Deus. Sou apenas qualificado para a morte. Muitos irmãos são inteligentes e capazes. Precisamos reconhecer, entretanto, que na verdade não servimos para nada. Somos bons apenas para morrer, pois o salário do pecado é a morte. Todos que se tornaram de real proveito para a edificação da igreja foram os que não se julgaram qualificados para a liderança. Pelo contrário, sempre disseram: não estou qualificado. Todos precisamos sentir que em nós, isto é, em nossa carne, não habita bem algum. Deveríamos dizer: não sirvo para nada, exceto para a morte. O Senhor jamais escolherá alguém que se considera qualificado. Se você se acha qualificado, então você nada tem a ver com o bronze. A experiência do bronze significa que estamos sob julgamento de Deus, sob o nosso próprio auto-julgamento. Todos precisamos aplicar essa palavra a nós mesmos, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque em mim não há nada de bom. O primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 17, fala de ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Ó Senhor Jesus, para arcar com a responsabilidade nesta situação complexa, precisamos viver pela fé em Deus. Em 1 Reis 7,19, diz-se: os capitéis que estavam no alto das colunas era de obra de lírios. O lírio representa uma vida de fé em Deus, de confiança. Precisamos ser um lírio, existindo por aquilo que Deus é por nós, não pelo que somos. O nosso viver na terra hoje depende dele. Como poderíamos arcar com responsabilidade na igreja complexa e entrelaçada em nós mesmos? Somos incapazes de fazê-lo, mas podemos fazê-lo vivendo pela fé em Deus. Não eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o lírio. Não sou eu que arco com a responsabilidade. É Deus. Vivo não por mim mesmo, mas por Ele, e ministro não por mim mesmo, mas por Ele. Por um lado, somos o bronze julgado e condenado. Para o outro, somos os lírios vivos. Os que são lírios podem dizer: a vida que agora vivo, vivo pela fé de Jesus Cristo. Cada dia que entramos mais na palavra, nós trememos diante do nosso Deus. Senhor Jesus, que temor e tremor. Quanto mais cavamos essa palavra, o quanto ela revela a Deus para nós, a maneira de Deus, a sua vontade. E vimos claramente sob a luz desta palavra de Deus, que só Deus é quem faz. Só Deus é. Esta obra, amados irmãos, é a obra que só o Deus do impossível pode fazer e está fazendo em cada um de nós. A igreja, ela está sendo preparada por Deus em sua obra-prima, a melhor obra desse universo. Imagine só quantas complexidades há no universo. Estou falando do mundo físico, material. Já é uma obra gigantesca que Deus fez, que até hoje a ciência descobre tantas coisas, mas não chegou nem 1% da descoberta do que é este universo.
E este universo, um dia, ele vai passar. Ele vai ser enrolado como um tapete debaixo dos pés do Senhor Jesus e vai desaparecer para dar lugar a um novo céu, uma nova terra, com a nova Jerusalém, que é a igreja já no seu estado de obra-prima de Deus, a obra já completa de Deus em cada um de nós, irmãos. Que vai ser um novo universo de Deus, uma dimensão superior a esta que estamos vendo. Irmão, se essa primeira criação é fabulosa, impressionante, que Deus fez, imagina quando se trata da igreja, que é a melhor obra que Deus está realizando, segundo Ele mesmo. É Ele que afirma isso. Você, irmão, você, irmã, Deus está transformando, trabalhando, obrando em você de uma maneira tal que Ele vai te tornar a melhor obra do universo, a sua obra-prima. E Deus que está falando, irmãos, não tem como a gente achar que temos qualquer qualificação, qualquer capacidade em nós mesmos, irmão. Por isso nós temos que passar pelo julgamento do bronze de Deus. Bronze na Bíblia realmente representa o julgamento de Deus. O altar onde era sacrificado os animais era de bronze. O animal passava pelo sacrifício, morrendo no lugar do pecador. O altar de bronze representa a cruz do Senhor, onde ele também foi julgado por Deus. O justo morreu no nosso lugar, julgado por Deus, pagando o preço no nosso lugar. Jesus passou pelo altar de bronze. O verdadeiro altar de bronze foi a cruz do Senhor, a sua morte na cruz. Então Deus é rigoroso quando se trata da sua melhor obra. Ele dá toda a sua atenção para nós em Cristo. Isso é fabuloso. Então por isso que nós precisamos cavar a palavra. É uma ida sem volta, irmãos. Nós entramos nesse negócio de Deus. Não vamos sair mais. Vamos deixar Ele nos levar até o fim com isso. Mas como que a gente vai estar lado a lado com o Senhor, entendendo a sua maneira, entendendo o que Ele está fazendo em você e aceitando Ele fazer? É andando por meio da fé. Não tem como entender esse negócio, irmãos. Não tem como fazer essa obra inteligência humana, incapacidade de homem. Somos limitados, somos fracos, desqualificados. Como diz o apóstolo Paulo no texto de Romanos que nós lemos, de Romanos 7,18, que ele fez seu auto-julgamento e a conclusão que o apóstolo Paulo chegou de que nele, no Saulo de Tarso, em Paulo, não habitava bem algum na carne dele. Ele entendeu isso e por isso ele declarou: estou crucificado com Cristo Jesus. Logo, não sei eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim e o tempo que me resta nesta vida eu vivo pela fé do Filho de Deus. Quando nós achamos que estamos fortes, aí que estamos fracos. Quando nós estamos fracos, aí que estamos fortes. Então simplesmente vamos confiar no nosso Deus. Vamos ser como o lírio. É o nosso destino estar nessa situação. Precisamos não apenas assumir essa responsabilidade complexa, entrelaçada, mas também viver no meio dela. Senhor Jesus. Irmão, esse aqui não é o embaraço do mundo que causa dano, que causa morte, que causa derrota, tristeza, não. Esse negócio entrelaçado de Deus, que a gente vai entrando e aos poucos nós vamos sendo envolvidos por esse Deus. E Ele é tão complexo, tão fabuloso, que a gente começa a se perder nele. E quanto mais a gente se perde em Deus, aí fica mais fácil de Ele nos controlar, de Ele nos usar, da maneira dEle trabalhar no nosso ser. Tudo fica de acordo com o projeto de Deus para a nossa vida, irmãos. Toma esse passo de fé. Esta é uma palavra de Deus, irmão. Simplesmente declare ao Senhor. Quando você fala assim, sou tão incapaz, sou tão tímido, não tenho essa coragem. Irmãos, por um lado, esse é um auto-julgamento. Mas não só fica no auto-julgamento. Agora você já reconheceu realmente que você não tem condição, nenhum de nós não tem nenhuma condição. Mas não podemos nos espelhar na experiência do irmão ao lado. Glórias a Deus por todos os irmãos, mas também Ele quer te envolver. Jamais Deus quer deixar um dos seus filhos fora disso. Deus é poderoso para usar a tua vida, amado irmão, amada irmã. Então diga com Paulo, só aceita a sentença do julgamento de Deus para o teu velho eu. São dois extremos opostos. Ou nós estamos achando que somos o máximo, que podemos tudo, ou se não, por outro lado, a gente vive ali na nossa timidez, que eu não consigo, e só fica parado nisso. Não fica no seu orgulho, nem fica na sua timidez. Simplesmente aceita. Estou morto, estou aqui, Senhor. Foi o Senhor que me chamou.
Quem assume a responsabilidade é tu mesmo, meu Deus. É o Senhor que tem a responsabilidade de fazer a minha vida dar certo, de fazer a igreja dar certo. Irmãos, quando olho para a igreja, a condição da igreja, olho para a minha condição, irmãos, é desesperador, realmente dá vontade de desanimar. O caos que, infelizmente, está assolando as igrejas no mundo inteiro. Mas foi Cristo que morreu por sua igreja. Jamais podemos achar que Deus não dá conta. Ele dá conta sim, e Ele é responsável. Deus só quer somente que nós concordemos com Ele pela fé. Senhor, se é isso que Tu diz na Tua palavra, amém. Estou morto, não tenho condição mesmo. Mas Tu tem condição e Tu vai fazer e está fazendo já em minha vida. Só digo para Ti, Senhor, estou aqui, não posso Te oferecer nada, não sou nada. Mas eu estou no Teu altar de bronze, sendo julgado, sendo crucificado na morte do Teu Filho, que eu morri juntamente com Teu Filho. Mas também o Senhor já me ressuscitou. Tem algo Teu já em mim, Senhor. Por que está aparecendo tão pouco a Tua glória em mim? Porque o brilho é tão pequeno que quase é imperceptível. Tem coisa errada nesse vaso, tem coisas erradas em mim. Então trabalha, Senhor. É Tua responsabilidade fazer de mim o melhor material precioso para edificar o Teu corpo, a Tua igreja. Senhor Jesus, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada irmão e cada irmã. Com certeza, se a palavra está chegando até nós, porque Deus já está na frente para realizar essa obra em cada um de nós. Quando chega o Evangelho, chega a palavra, é porque Deus está chegando junto. Creio que Deus está agora aqui conosco. E Ele está com você aí, em nome do Senhor Jesus. Então, eu abençoo a vida de cada um de vocês. Que a palavra seja transbordante no coração de cada um de vocês. Até mais, fique na paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém.